Olá, estamos chegando aqui para o nosso terceiro episódio do podcast do Redemoinho. Nonada foi assim. Bom, estou recebendo aqui a Giovana Gaudi e o Marcos Martins, né, que são companheiros e companheiras de longa data, que a gente começa lá atrás, o nosso processo todo. A gente, no outro episódio, falou um pouco mais sobre a casa, né, com o Leandro e com o Carlos, falamos um pouquinho ali dos bastidores daquele espetáculo que foi tão importante para a gente. Eles também fizeram parte daquele espetáculo. Eles também caminharam juntos ali naquele momento inicial do Redemoinho no Casarão, né? E a primeira pergunta que eu vou fazer para os dois é parecida com aquela, mas porque eu queria lembrar mesmo, né? O que é que vocês estavam fazendo na época, um pouco antes de vocês entrarem no Redemoinho? E como é que vocês entraram? Como é que vocês vieram parar aqui, no Redemoinho, naquele momento histórico? Marcos, Giovana, tudo bom? Bora lá? Tudo bem? Quer começar, Marcos? Vamos lá. A minha chegada ao Redemoinho, ela acontece de maneira casual. Em 2005, eu havia participado de uma experiência teatral chamada Mágica nos Arcos, que foi um espetáculo dirigido pelo Ismael de Araújo, com uma espécie de co-direção do Zé Renato Pécora. E era um espetáculo muito interessante porque ele misturava linguagens e tinha um experimentalismo. E nessa ocasião o Rudy era produtor, né? Eu conhecia o Rudy já do âmbito mágico, né? Eu tenho uma carreira mágica de formação, eu exerci a profissão de mágico por pelo menos 2 décadas e, de certa maneira, a gente se aproximou ali fraternalmente. No ano de 2006, por uma casualidade, eu acho que a gente estava teclando no MSN e tal, e o Rudy falou, poxa, eu estava pensando em você, o que você está fazendo? Aí eu falei, poxa, eu estou buscando outros ares, etc e tal. Falou, cara, tem uma coisa meio estranha, eu escrevi uma cena para você de um espetáculo e vamos conversar. Aí qual que era o lance? Nunca esqueci, Rua Major Diogo, número 91. Cheguei num dia de noite, chuvoso, né? E tinha uma dezenas de atores profissionais. Então, havia uma peça chamada A Casa, em que havia uma cena de um mágico. Então, no caso, a cena meio que foi escrita para mim, sem mesmo que eu aceitasse, né? E a gente acabou fazendo ali uma espécie de combinado, né? Era uma peça, evidentemente, sem qualquer fim lucrativo, e o que me foi oferecido foi a experiência de poder conviver cotidianamente com atores profissionais, porque aquilo, de certa maneira, poderia gerar algum efeito positivo. Quando eu me dou conta, eu estou no interior de um coletivo teatral, né? E, de repente, ouvindo coisas completamente estranhas à minha lida como mágico. E eu digo esse estranhamento principalmente da ordem do intelectual, porque acho que o primeiro estranhamento, né, na casa, ela se dá de uma maneira dupla. Em primeiro lugar, esse estranhamento se manifesta numa figura chamada de Guimarães Rosa, né? E o nome desse Guimarães ele é falado reiteradamente. O meu segundo estranhamento é em relação à própria ideia da casa, né? Eu acho que tem um elemento interessante, né, nessa experiência de Redemoinho. Acho que, com um todo, eu devo ter tido de 8 a 10 anos de experiência do Redemoinho com um pequeno intervalo. E nessa casa, que é um casarão de 1911, construído por um senador do Império para a sua filha de 20 e poucos anos, que é a dona Domiciana de Almeida Nogueira, havia uma biblioteca, que foi a biblioteca construída ao longo da vida dessa senhora, né? Uma mulher que nunca casou, e havia não somente essa biblioteca, mas uma coisa que era genial, que era a correspondência da família. Então tinha uma correspondência a vida inteira daquela mulher tá ali, né?
Eu, por exemplo, eu me relacionei muito espacialmente com o lugar em que acontecia essa experiência chamada de redemoinho, especificamente a casa. Os atores era muito comum, ali era uma experiência muito intensa, um intenso agora, né? Eu acho que não existia ideia de futuro, existia uma vida vivida com uma fúria muito grande no tempo presente. E no meu caso, esse estranhamento que eu havia comentado agora há pouco, eu passei inúmeras e inúmeras horas sentado numa poltroninha, lendo essa correspondência. Então tinha uma vida reverberando. E partindo da ideia de que a dona Domiciana ela tinha falecido 3 anos antes da chegada do Redemoinho, então eu entendo que ali foi um diálogo intenso com mortos, né? Essas cartas elas reverberavam, né? Tinha uma pulsão de vida muito interessante ali e ao mesmo tempo um diálogo com a própria biblioteca dela, né? Eu me lembro mais ou menos a temática que era constituída essa biblioteca, tinha muita coisa de espiritismo, de OVNIs, etc. e tal. Então me parece que tinha uma espécie de preocupação metafísica, né? Então eu diria assim que a experiência é de estranhamento, no sentido de que a gente deixa de ser o que é. Eu falei do Guimarães Rosa, né? Eu acabei lendo esse livro aqui, acho que até hoje eu devo ter lido 13 vezes, exatamente, porque justamente eu fui ler a primeira vez porque eu tinha um dilema na cabeça. As pessoas falam tanto desse livro, mas o que diabo tem nesse livro? Evidentemente, a leitura que a gente faz de um livro, ela não é linear. Sobretudo, o próprio narrador, o Riobaldo, ele não conta linearmente. Por exemplo, a gente está aqui num papo que, de certa maneira, expressa como que esse livro está sendo contado. É um caleidoscópio de memórias difusas de uma experiência que foi. Então, ora eu captava uma história e ora eu captava outra. E quando a gente se dá conta, a gente não somente está fazendo um fazer teatral, né? Mas também a gente está com uma conversa muito intensa. E só para finalizar esse ponto, a minha chegada do Redemoinho, eu gostaria de pontuar um acolhimento específico, que é um acolhimento do Carlos Landucci. O Carlos Landucci é uma pessoa como ator grandiosa e como um sujeito muito espiritualmente uma coisa incrível. E eu fiquei muito impressionado na ocasião ser acolhido por ele. O Landucci era uma figura assim, era impossível você estar do lado dele sem dar risada. E é um cara que, de certa maneira, orientava, né? O Redemoinho, de certa maneira, a gente aprendeu a mexer com tudo aquilo que tem a ver com teatro, com escrever cenas, mexer na feitura das coisas, com iluminação. Inclusive, eu acho interessante pontuar isso, porque tira um pouco desse romantismo estúpido de que é uma coisa fácil. Na verdade, tem um trabalho ali que eu chamaria de pedreiro. É um trabalho árduo, ele é sofrível, porém ele é intenso, e faz com que a ideia de futuro ela desapareça. Como eu cheguei no grupo... Giovana, manda bala. Bom, para começar, você foi meu professor de teatro, meu primeiro professor de teatro, foi aí que eu te conheci. Você lembra, né? Lembro. Eu tinha 14, 15 anos. A vida passou, fui fazer odontologia e acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu estava numa aula chata, acho que de tratamento de canal, toco meu telefone. Era você. Saí da aula para atender o telefone. Gi, ó, sei o que, tô com um texto aqui, vamos fazer umas leituras. E eu estudava em período integral. Putz, Rudy, acho que era 2003, 2004, por aí. Eu não sabia direito o que era. Hoje eu deduzo que você estava começando o Redemoinho naquele momento e chamando algumas pessoas. Falei, Rudy, eu estudo em período integral, eu não vou conseguir, não tenho tempo, tal. Mas, assim, desde que eu comecei a fazer odonto, eu falei assim, eu vou voltar pro teatro. Assim que eu terminar minha faculdade, eu vou voltar pro teatro. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí, em 2006, vocês já tinham entrado no casarão, você me liga
Gi, já era dentista. Dá pra você vir aqui fazer uma caracterização nos dentes, os jagunços? Os moldes. Os moldes. Tô fazendo uma peça de sertão, Guimarães Rosa, tal. Tem o jagunço. Precisava dar uma caracterizada nessas figuras. Você pode vir aqui ver o que dá pra fazer? Foi a primeira vez que eu entro no casarão. Fevereiro de 2006. Caraca, lembra um mês. Eu lembro, porque pra mim foi marcante. Eu tô até hoje no Redemoinho. Não saio mais. Foi a primeira pra não sair mais. Aí entro no casarão. Aquele casarão maravilhoso. Aí eu tenho uma memória muito nítida, assim, as pessoas, como você falou no episódio anterior, né, com o Leandro, com o Carlos, as pessoas limpando, as pessoas organizando. Eu entro, vejo aquele monte de gente e leva pra lá e leva pra cá, no casarão que tava fechado, né, organizando tudo, começando. Eu falei, meu... Aí fiz os moldes das pessoas, tal, fiz o seu dente do seu jagunço, dentinho de ouro, né, camuflando, fazendo de conta que era ouro, não era ouro de verdade. E falei, meu, não vou mais sair daqui. Eu vou voltar pro teatro e vai ser aqui. Vou ficar. E fui ficando. Ficando. Tô lá, 20 anos. Ah, foi isso. Eu lembrava da história do molde, não lembrava que tinha sido a chegada. E o dentinho de ouro eu usei agora no Joca Ramiro, que aparece na projeção do Couro Duro. Não dá pra ver bem, porque tem muita fumaça. Tem um camarada nosso, o Danilo, que tá atrás dessa câmera que tá me olhando. Você vê o trabalho bom, né? Durou 20 anos, Durou tá mais aí? de 20 anos, tá lá ainda, firme e forte. Bom, enfim, que massa. É legal, né, você começar a relembrar como é que as pessoas chegaram, porque para mim ajuda também a criar um pouco mais de cor nessa linha, né, do tempo. Então, o Marquinho falou o negócio do Guimarães Rosa. Importante, então já vou começar por aqui, porque eu acho que é legal. Veja, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, um autor importantíssimo no mundo, quer dizer, um autor que o mundo conhece, né? E a gente tinha uma vontade de fazer, na verdade, um texto do Guimarães. Pegar um conto dele, transformar numa peça. No começo tudo era assim, a ideia era um pouco essa, vamos montar, né? Que antecede a tua chegada. A ideia era essa. A gente não tinha dinheiro para pagar direito autoral, né? Então a gente começou a estudar Guimarães Rosa com um pouco mais de profundidade, no sentido de ler a obra, debater a obra. E não só o Grande Sertão, como também os livros de contos do Guimarães, do Sagarana, Primeiras de Histórias, enfim, né? O Recado do Morro. Começamos a ler tudo isso. E começamos a nos aproximar do pessoal que gosta de Guimarães Rosa. Que tem um monte de gente. Guimarães Rosa, tem uma galera que é adepta do Guimarães Rosa. Aí de você, se você falar mal do Guimarães, você apanha. Então, assim, o que é bacana também, eu acho que isso, demonstrar esse afeto, esse cuidado e carinho com o autor, eu acho isso brilhante, né? As pessoas têm isso com jogador de futebol, né? Nada contra jogador de futebol, até gosto de jogador de futebol. Mas, com o autor, um cara da literatura brasileira, eu acho fantástico. Então, assim, tem uma ocasião, Marquinhos, talvez você lembre melhor do que eu queria te perguntar. Eu desconfiava, como diretor naquela época, eu também, como eu já tinha lido a obra muitas vezes, porque eu conheci Guimarães Rosa pulando da adolescência para ser adulto ali, sabe? Quando você está naquele limiar ali, né? Então, eu já lia Guimarães Rosa antes, né? Então, assim, por prazer de ler mesmo. Então, nunca ninguém me forçou, né? Guimarães Rosa tem uma história que diz que quando você vai fazer vestibular, não sei o quê, as pessoas querem que você leia, porque vai cair no vestibular, e a galera meio forçada a ler, né? Eu fui num caminho meio contrário, porque eu conheci o Guimarães Rosa bem para trás, assim. Então, eu gostava dessas coisas do Guimarães. E aí, quando a gente constrói o Redemoinho, quando tem esse momento aí que você fala também, que tinha um monte de gente ali já, eu já tô nessa fase já, da gente já no casarão, a gente já arrumando o casarão, limpando prateleira, revendo as correspondências, todo o material que a gente encontrou histórico lá. A gente encontrou documentos lá de 1920. Eu encontrei documentos de 1898. Eu encontrei o diário como é que era? Domiciana de Almeida. Da Domiciana. Eu achei o diário dela. Sabe o que é isso? Testamento também do pai. Eu tenho até hoje essas coisas. Eu tenho várias coisas dessas. Esse diário a gente devolveu para a família, né? Muito contra a vontade, mas devolvemos. Porque era um diário de menina, né, de 1800 e alguma coisa, que tinha até uma folha, uma borboleta dentro,
Sabe aqueles diários de menina? Hoje aconteceu isso, com aquelas letras lindas, né? Nós encontramos isso nesse casarão. Então esse casarão era cheio de história, cheio de memória, cheio de vida. É disso que ele está falando. Então a gente conversava mesmo com aquelas pessoas. Tinha a carta da Revolução de 32, né? O que eles chamam de Revolução de 32. Tinha lá cartas sobre isso, né? E a gente, então, se deparou com um lugar altamente teatral, altamente cinematográfico. Quer dizer, o cenário estava dado. Aquilo era um espetáculo e agora a gente precisava rechear aquilo, né? E você tinha essa vontade de falar sobre Guimarães Rosa. E eu tinha essa vontade de falar, e tinha tudo a ver, né? Guardando as devidas proporções de ser um casarão de arquitetura italiana, a gente tinha um quintal com árvores, com mato, tinha coisas antigas, coisas que você encontra no sertão também. Então eu acho que isso foi muito legal. Mas eu desconfiava de uma coisa nos laboratórios que o grupo fazia, nas leituras de mesa, nos trabalhos. A gente fazia muito laboratório. Aí eu tinha uma desconfiança, não sei se você lembra disso, mas eu tinha uma desconfiança. Galera, vocês leram mesmo Grande Sertão Veredas? Vocês precisam ler. Porque como é que vocês estão dentro de um coletivo que estuda Grande Sertão Veredas se vocês não leram? Tem os mais jovens que estão me enrolando, não leram. Sabe, eu começava... eu era muito mala, né? Fazer chamada oral. Eu vou fazer chamada oral, gente, não é possível. Eu quero saber quem é que você sabe, quem que é o Riobaldo, quem que é essas figuras que estão nessa obra aí. Não é possível. Comecei a meio que brigar com as pessoas. Eu lembro de eu brigando com as pessoas. Tem uma reunião de eu bater o boco com as pessoas putas comigo, não, claro. Mas eu desconfiava e não queria expor exatamente aquele ou aquele que não tinha lido. Aí você lembra disso? Que a gente fez uma leitura obrigatória? Fizemos uma leitura Como é que obrigatória. foi? Conta pra nós, se você lembra. Inclusive, a casa, ela me parece que o grande lance da casa é a presença da morte. Eu acho que o Drummond dizia isso, né? A casa, ela tem história, porque ela tem morte, né? E no caso, uma relação outra com a morte, uma relação despsicologizada, ou seja, um fazer teatral na companhia desses mortos. E na casa tinha um lugar muito específico em que a vida pululava. Ela tinha uma vivacidade muito candente, que era a cozinha. A cozinha sempre foi um dos lugares mais interessantes, porque ali os atores chegavam 2, 3 horas antes e ia diretamente para a cozinha. Então, era sempre um café passando e a vida acontecendo. E nessas andanças da cozinha, me parece que foi identificado justamente essa ausência de leitura, né? E as pessoas, enfim, assim como uma escola, as pessoas davam seus truques ali, etc. e tal. E foi instituído algo que, para a maioria das pessoas, foi um verdadeiro terror. Porém, para mim, eu me divertia, eu achava incrível. Nós fizemos uma coisa extremamente estranha. Inclusive, ela vai contra a lógica do sistema toda, que é uma leitura de cabo a rabo. Uma leitura, mas quando eu falo é uma leitura de voz alta. Essa leitura ela começou exatamente na segunda-feira, às 2 horas da tarde. Ela foi se encerrar no começo da noite de quinta-feira. Então tinha uma mesa de jacarandá antiquíssima, lindíssima, né? Eu tenho uma imagem viva, nós sentados todos em torno da mesa, e a ideia é que nós pudéssemos ler aquilo em voz alta. E aquilo ali, para a maioria das pessoas que não leram, aquilo era um verdadeiro tédio. Como que eu leio isso 20 anos depois? Eu vejo que é uma experiência que ela é prolongada e ela é intensa, que ela é justamente o contrário desse mundo do qual nós fazemos parte hoje, que é um mundo fugaz, ligeiro e superficial. Então, ao longo de todos esses dias, nós lemos linha por linha e aquilo foi uma experiência absurdamente interessante, justamente porque uma experiência de desconforto e estranhamento. A partir dali, começa a haver uma outra relação com o que está sendo discutido ali. Eu diria que toda a experiência, né, eu retomo novamente essa palavra que eu acho que ela é importante, do estranhamento. Ao mesmo tempo que a gente tem o Guimarães Rosa, eu acho que é importantíssimo a gente lembrar uma outra experiência também que para mim é muito significativa, que é o contato com o escritor gaúcho Érico Veríssimo. Ou seja, havia um ensejo
de montar uma peça dialogando com o universo do tempo e o vento. E foi nessa ocasião em que nós enveredamos, não somente aqui para a leitura do Grande Sertão Veredas, especificamente, mas para o tempo e o vento. Eu me lembro que a gente conseguiu montar uma espécie de fratria, de modo que a gente pudesse fazer pente fino em sebos. Então, quando a gente encontrava esse ou aquele volume, e um passava para o outro, eu ganhava dinheiro, né? Porque eu sempre colocava um dinheiro assim, eu ganhava uma comissão ali, né? Porque eu era rato de, eu sempre sou rato de sebo até hoje. Nós tivemos também essa experiência de conhecer esse universo gaúcho. Então, daquele momento ali, né? Houve, digamos assim, um diálogo com dois mortos, com o Guimarães Rosa, ali especificamente, e depois com o Érico Veríssimo, que desfechou em laboratórios esses exemplares, assim, né? Nós fazíamos muitos exercícios, né? E eu acho que essa experiência ela é intensa justamente porque ela é desprovida de qualquer dinheiro. Imagina, a gente se reunia de segunda a sexta, né? Teoricamente, esse ensaio começaria às 7 da noite até às 11. Mas é muito comum, a gente chegava às 5 horas da tarde. Eu lembro a família de Rico chegava, eu tomava muito café com o Dado, né? O Dado sempre falou, vamos tomar café no bar. E passava muitas vezes das 11 horas e era uma coisa muito intensa, né? E justamente porque, segundo a minha leitura, você não tem a ideia de um futuro. É a ideia só de um presente que ele é vivido com uma intensidade muito grande. Ou seja, me parece que a ideia de um futuro governado ela anula um presente. E no caso ali a gente não tem o futuro, a gente simplesmente tem um presente que é intenso, que ele é permeado com um diálogo com mortos. Mas, Marcos, como que a gente conseguia fazer isso? Das 2 da tarde até 11 horas. Hoje você conseguiria? Eu não consigo. Como que eu conseguia? Como que você conseguia? Porque a gente era jovem, eu acho. A gente tinha menos compromissos, eu acho. Acho que você tinha que batalhar pela vida, mas acho que você tinha... Eu imagino, porque o Marcos hoje dá aula, faz aqui, faz ali. Você tem vários pacientes, você voltou para a odontologia, você também, sabe? Faço milhões de coisas para poder estar no teatro. Exatamente, você acaba se... É isso. Mas a gente fazia isso, né? É incrível, né? Pensar. Hoje a gente tem esse discernimento, mas com uma linha de 20 anos, 15 anos, 18 anos. Mas a gente fazia. Né, e sem maiores problemas. Olha, segundo a minha leitura, eu acho que a gente fazia isso porque a gente não pensava no futuro. Eu acho que um futuro muito pensado, ele anula qualquer possibilidade de uma vivência no presente. A gente é muito cartesiano. A gente hoje é muito empreendedor. A gente vive uma vida de planilha de Excel, né? Tem toda uma demanda que nos é imposta. E a gente tem a crença de que se a gente não atender essa demanda, a gente está fora do sistema. Assim, eu defendo que a gente consegue fazer isso hoje, desde que a gente esqueça o futuro. E eu acho muito interessante a ideia de esquecer o futuro, porque o futuro ele é trágico, ele é morte. Ele simplesmente é isso. O futuro ele vem e te mói. Eu falei do Carlos Landucci, e, por exemplo, a experiência com o Landucci ela é muito foda, assim, porque para mim é uma experiência muito chocante, que não é boa nem ruim, ela foi o que foi. Imagina você ter um companheiro como o Landucci todos os dias, né? Diga-se de passagem, uma excelente companhia, uma pessoa que você ficava 5 minutos do lado dele e você não tinha como... Sabe, você vivia simplesmente o tempo presente. Mas por uma vicissitude, o Landucci some um tempo, e eu me lembro nitidamente, o Rudy ele vem com a notícia e falou, gente, vocês não sabem o que aconteceu, o Landucci está internado no hospital. Assim, mas como ele está internado no hospital? E de repente a gente vai, e o Landucci era um italianão, não, um italianão, grandão, bonachão, e de repente a gente se depara com o final da nossa vida, que é trágico. Nosso futuro ele está fadado ao trágico. E, de repente, buf, a morte ela vem e passa uma rasoura. Eu acho que a vida vivida intensamente. Hoje nós vivemos, acho que mais do que isso, essa ideia do planejamento, da planilha de Excel. A gente a todo momento
está fazendo planos incumpríveis, desde que a gente siga essa lógica. Eu acho muito interessante essa ideia de fazer coisas malucas. Eu lembraria aqui de uma espécie de bordão que aconteceu ao longo do grupo com o Ivan. O Ivan ele teve um bordão durante muito tempo no grupo que eu achava genial. Terminava um ensaio e falava assim, vamos para a praia agora? Tipo, 11h30 da noite, né? E a gente já foi. E foi, eu acho louco. Gente, ninguém morre se você assim ficar um dia sem trabalhar, fazer coisas malucas, a vida acontece, né? Eu acho que a vida acontece, ela acontecia. É legal essa coisa do jovem inconsequente, né? Eu acho que a conjuntura mudou e hoje nós somos seres caretas. Eu faria uma paráfrase aqui do escritor, uma pergunta do Érico Nepomucemo para o escritor dos Dois Irmãos, que é me fugiu o nome, o escritor dos Dois Irmãos. Os Dois Irmãos. Puxa aí, por favor. Mas pode continuar que ele enfim, ele faz uma pergunta muito interessante. A resposta do escritor. Nossa, me deu um branco agora, mas enfim. O que é a ideia de jovem revolucionário? E a resposta dele. Milton Ratum. Me perdoe, Milton Ratum, né? E a resposta do Milton Ratum é muito louco. Assim, ele fala, cara, o revolucionário é o jovem que lê o Grande Sertão Veredas. A gente é tão careta hoje que, por exemplo, essa edição aqui, ela tem quase 500 páginas. A pergunta que eu faria para você que está aí do outro lado é, quem agora, nesse exato momento, está disposto a ter uma experiência que é prolongada e ela é intensa? Porque, considerando o nosso modo de vida, a gente vai levar alguns bons meses, né, para ouvir mineiramente alguma coisa que não tem término, né? A gente é muito fast, a gente é muito story de rede social. As nossas memórias elas são fugazes porque elas duram 24 horas. Então, eu acho que esse diálogo que é intenso e prolongado é que, de alguma maneira, atravessava toda a nossa experiência. E, mais do que isso, a nossa companhia com os mortos. Eu digo isso porque essa casa que é permeada de mortos, ela tem uma coisa muito interessante, que é uma relação intensa de todos os atores com cada ponto da casa. Não somente pela limpeza, etc. e tal. Eu, por exemplo, eu tinha uma relação muito intensa com a biblioteca e com essa correspondência e com outro lugar insuspeito. O Rude, ele menciona a presença de um quintal. Nesse quintal, há 2 jabuticabeiras. Essas 2 jabuticabeiras, pelo que eu consegui rastrear, elas têm por volta de 100 anos. Eu passei inúmeras tardes nessa jabuticabeira no mês de agosto, horas e horas e horas comendo jabuticaba. Estamos chegando aqui para o intervalinho, para a gente poder fazer a nossa mudança de câmera. Mas, enfim, só uma coisa rápida, bem rápida. Na época que a gente começou a ir atrás de Tempo e o Vento, houve uma crise no Sebos. Eu lembro que eu fui no Sebos procurar esses livros e o cara dizia, mano, 3 pessoas pediram essa porra aqui e já compraram. Não tem mais. A gente as pessoas corriam os sebos. E aí começou a faltar a obra nos sebos. Os caras começaram a trazer de outros estados a obra, achando que tinha acontecido alguma coisa na cidade. E o pessoal estava começando a comprar. Ô, Marco, você falou... Enfim, a gente estava falando aí dessa coisa do... Você falou uma coisa interessante, né? Porque o Redemoinho surge numa época que ainda você não tinha uma série de tecnologias que você tem hoje, né? Você não tinha a rede social ampliada como ela tem hoje, você não tinha... Era um pouco o início ali, talvez o Vale do Silício estivesse ali, ó, começando a se colocar para o resto do mundo, assim, né? Saindo um pouco dos Estados Unidos e se colocando para o mundo, assim. E aí a gente não tinha nem o WhatsApp, não sei se vocês lembram disso, mas a gente não tinha nada. Tinha e-mail do Yahoo, aquele e-mail grupo. Eu sei que eu tenho salvo no meu computador, inúmeros e-mails. A gente fazia grupo de e-mail, né? E a gente trabalhava por ali. Tem pesquisas enormes nossas nesses e-mails.
Então, não, tipo, você não tinha possibilidade de ficar fazendo foto do celular como você tem hoje. Então, por isso que a gente também tem uma carência de material lá do passado. De toda forma, a gente, a partir desse momento que a gente começa a ler Grande Sertão, né, começa a fazer também outros laboratórios, estudando tudo que vocês imaginam. A gente estudou a dramaturgia mundial, estudamos coisa... Gabriel Garcia Marques, a gente estudou muito. Estudou... Isso quando você cita Érico Veríssimo, por exemplo, quando a gente tinha lá um desejo de começar talvez a burilar um pouco esse universo, para virar um espetáculo que talvez pudesse ser chamado Vento Sul, como um projeto que sempre esteve meio perto da gente ali, a gente não conseguiu executar. É muito grandioso, que é um projeto muito ambicioso, ele é muito maior do que nossas pernas, e a gente foi segurando, né? Mas eu acho que é legal quando você cita, quando você fala, que tem uma... Se a gente desconsiderasse o futuro, porque de fato o futuro é trágico, né? A gente está caminhando para onde? Você que está assistindo, está caminhando para onde, você acha? Né? Então, assim, a gente não é o Benjamin Button, né? A gente vai para outro lugar. Então, assim, é isso, você está caminhando para a velhice, você está caminhando para a morte, né? Porque às vezes a gente fala isso, né? A velhice, não sei, a melhor idade. Eu tenho um desconforto. Eu talvez seja o que possa falar um pouco disso. Né? Ainda não cheguei nos 60, mas estou chegando. Falta 2 anos para chegar nos 60 anos. Então eu posso falar um pouco disso com um pouco mais de segurança. Assim. Realmente, você começa... tudo fica mais difícil para você, mais velho. Velhice, eu não acho que velhice é um negócio legal. Né? Foda-se, eu não queria ficar velho. Né? Não tenho problema com isso, estou seguindo. Né? Mas realmente muda, né? Muda porque a impressão que dá é que você começa a contar as décadas que você tem. Né? Começa a priorizar. Começa a priorizar outras coisas, começa a fazer outras coisas. No entanto, eu queria ter um pouco mais eu tenho essa gana de, porra, queria pensar isso. Tipo, não, quero fazer as coisas, foda-se o futuro, quero fazer as coisas agora, né? E talvez fosse o ideal pra gente chegar num lugar mais um pouco mais de pureza e ao mesmo tempo de responsabilidade com a trama artística, sabe? É você não se enquadrar em nada, né? Porque a arte, para mim, ela é essencialmente transgressora mesmo. Ela deveria seguir um caminho que não é, por exemplo, o caminho que a gente segue hoje. Pô, a gente está falando isso no Coro Duro. A gente não tem projeto de nação. A gente não tem projeto cultural na vida. A gente não tem. A gente virou uma política de edital hoje em dia. Tipo assim, é só você calcular como a gente começou e como a gente está hoje. A gente tem mais dinheiro hoje para fazer as coisas. Por quê? Porque a gente só faz se tiver dinheiro. Aí é foda. Né? Porque, na verdade, isso mina também um campo seu. Que é isso. Isso também te coloca no modo de produção que você se escraviza também, do mesmo jeito. Até porque você não ganha um puta dinheiro. Você é precarizado da mesma forma. E, ao mesmo tempo, você limita um pouco o teu campo de criação. Por causa, né? E a burocracia te engole. Eu não estou questionando os editais, não estou te questionando nada disso. Estou questionando, de fato, é a gente mesmo, né? O que é que a gente quer como projeto cultural de nação? O que é que a gente quer como projeto de mundo? Né? Qual o teatro? O que é que você espera para frente? Né? Estou um pouco cansado de um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Redemoinho tem uma trajetória que ele enumera, tipo assim, a gente viveu aquele tempo e vive esse tempo. Né? A gente viveu esses tempos, está vivendo esses tempos. Então, a gente acabou de fazer um processo agora, né, que foi também bem difícil, um processo de muita pesquisa, como sempre foi. Nessa época, quando a gente sai do espetáculo A Casa, a gente entra na pesquisa do Vesperais na Janela. É um espetáculo que vocês fizeram desde o início. A primeira temporada inteira vocês fizeram. Então, assim, vocês lembram de como é que foi isso? A gente teve uma viagem pro sertão, que eu me lembro. Eu lembro nitidamente. Você trazendo a ideia pro grupo. Você fala um pouco disso, depois a gente vai complementando? A ideia inicial era das janelas, quem está de dentro vê o que está de fora, quem está de fora vê o que está dentro das janelas, né? Tinha essa simbologia poética, essa poesia, e a gente foi para o sertão justamente para fazer o caminho da boiada do Guimarães Rosa, tentar fazer esse caminho, esse percurso, observando as janelas do sertão. Então, o nosso mote dessa viagem para essa pesquisa, a gente lembra que a gente com o caderninho, com foto, gravador, tudo que acontecia em janela, que tinha a ver com essa poética das janelas, a gente anotava, a gente tirava foto, filmava para depois trazer e criar cenas.
E a viagem específica foi muito para isso, né? Nesse projeto, não foi? Foi. Eu pontuaria, por exemplo, uma coisa muito interessante, tanto da casa quanto Vesperais e outros, aquilo que eu chamaria de casualidade. Eu entendo que a ausência dessa ideia de futuro, de planejamento, faz com que a gente se perceba diante de coisas interessantes, como o arbitrário, o aleatório e a casualidade. E eu pontuaria isso porque, por exemplo, em Vesperais havia a cena do Augusto dos Anjos. Essa cena é muito interessante porque, salvo engano, foi uma anedota que a Jana contou a você, que era algo que acontecia com a avó dela, né? Eu lembro mais ou menos isso, que a avó da Jana, ela tinha uma experiência, a avó da Jana, salvo engano, é do interior, e tinha uma experiência ali, né, enfim, uma experiência de casamento específico, né? E ela descreve isso para o Rude e imediatamente isso acaba se transformando em dramaturgia. Então, a ideia de as coisas vão surgindo. Talvez eu questionaria essa ideia do surgimento das coisas, mas eu leria da seguinte maneira: a gente estava muito atento ao que estava acontecendo. Então as coisas iam acontecendo basicamente como magicamente, sempre a partir de casualidades. Eu me lembro, por exemplo, que essa cena do Augusto, a gente tinha um esquema, né? Tinha uma cena base e todo o grupo ele tinha a responsabilidade de experimentar as cenas, né? E no caso, essa cena era do Augusto com a sua esposa ali, que era um sertanejo que ele comia comida diariamente, e depois de limpar esse prato, né, ele simplesmente virava ali para a esposa e dizia: tua comida é ruim, né? Quase como uma espécie de bordão, né? Eu lembro que essa cena ela foi experimentada por todos os atores. Eu, evidentemente, eu não tinha qualquer pretensão de fazê-la, porque eu nunca me considerei exatamente um ator profissional. Era um mágico de rua que tinha uma experiência dentro de um grupo de teatro. E, no entanto, foi proposto para mim e para a Patrícia, né, com a direção ali do Edmilson, para a gente apresentar. Eu confesso que eu fui apresentar aquilo ali sem grandes esperanças, partindo da ideia de que eu não tenho propriedade técnica para fazer aquilo. E eu me lembro nitidamente que depois que terminou a cena, parece, né? Aí eu vou falar, tentando tomar um distanciamento, aquela personagem rústica, digamos que coincidia com aquele Marcos rústico, e eu me lembro que terminou ali a galera quase com uma unanimidade, falou: vocês que vão fazer a cena. Então, eu pontuaria essa ideia da casualidade. Uma casualidade atravessada por trabalho extremamente pesado. Eu tenho, por exemplo, algumas lembranças, algumas inúmeras lembranças, eu ajudando o Dado, que é o pai do Leandro. Né? Eu adoro o Dado, a gente tem uma sabe, coisa assim de amor à primeira vista? E, de alguma maneira, eu era ajudante do Dado e a gente ficava conversando de coisas da vida, né? De filosofia, né? Por alguma razão tinha esse tipo de conversa. Então, tinha um trabalho muito intenso ali, né? Novamente, esse trabalho, ele coloca em xeque essa ideia de um teatro romântico. A gente limpava a casa, inclusive a gente tinha os famosos mutirões, né? De limpeza da casa. Esses mutirões, eu sempre... me divertir com aquilo ali. Então a gente passava, às vezes, um dia inteiro para dar conta de limpar uma casa daquela, porque imagina, 20 pessoas trabalhando ao mesmo tempo numa limpeza, levaria um dia inteiro para poder fazer aquilo ali, né? Então, esse trabalho que é árduo e pesado, ele estava ali presente. Então, não havia, digamos assim, pudores em você precisar fazer o que precisa ser feito. Inclusive, nessa lida de trabalho, eu sou talvez percebido equivocadamente pelas pessoas como uma pessoa desastrada, porque eventualmente eu quebro uma coisa ali e outra, certo, né? Eu me lembro nitidamente uma martelada na cabeça da... eu dei uma martelada uma vez, uma marretada na cabeça da Isabela. A gente achou que ela
teria morrido ali, né? Porque bateu na têmpora ali, ela virou. Eu me lembro uma vez que precisava fazer Não é desastre. O cara é desastre. fazer um buraco no quintal, alguma coisa assim. Aí o Dado falou assim, vai lá e dá uma cavada ali, né? Beremis, né? Porque o Dado me chama de Beremis. Deixa eu só para vocês entenderem aqui, né? Coisas legais do... A gente fazia amigos secretos no final do ano, né? E uma vez eu retirei o Dado como amigo secreto e enfim, eu não sou talvez uma pessoa boa para dar presente, porque eu vou querer dar livro para todo mundo. Eu dei o Homem que Calculava, do Malbataan, e tinha personagem Beremis. Então, até hoje, eu e o Dado, a gente falou, o Beremis, eu falei, sou eu, né? O Dado falou assim, vai lá e cava, né? Era com uma enxada. Mano, eu dei uma marretada e estourou, foi um cano, assim, tipo, água para todo lado. Tinha assim, vários lugares para marretar. Ele foi marretar onde tá o cano. Todo mundo vê que o cano tá ali. Ele não. Então, tinha uma coisa muito interessante ali de trabalho que é intenso. Um trabalho, e perceba que na minha fala, aparentemente, ela é permeada por uma coisa positiva. Pelo contrário, é uma coisa extremamente dura mesmo de trabalho. Porque a gente, imagina, ficava de segunda a sexta, das 5 da tarde à meia-noite, todos os dias, né? Eu gostaria de lembrar também uma coisa muito interessante, que tem a ver com precariedade, que eu acho que vai como contraponto a essa suposta segurança na qual nós vamos inserindo. O casarão tinha um número de telefone, onde as pessoas podiam fazer as suas reservas. Né? A gente está falando de um mundo que não tem rede social. Era da tua casa. Não, era no casarão. Era do casarão? Era do casarão, porque nós fazíamos rodízio. Nossa. Fazíamos rodízio. Sabe por quê? Eu me lembro nitidamente, era uma tarde chuvosa e de frio. Eu estava lendo Máximo Gorki, né, A Sobrevivência da Vida, e foi na ocasião que o Paulo Otran morreu. E eu fiquei super frustrado, porque eu queria assistir o espetáculo Avarento. Eu falei, eu queria ver um ator assim consagrado assistir. E eventualmente, como que funcionava esse rodízio, né? Era geralmente dividido por escala de duplas. Então, naquele dia tinha uma dupla, aí você podia combinar com a dupla. Falou, vamos fazer essa porra junto ou cada um vem um horário? E o Rudy sempre estava no casarão 24 horas, tal, e tinha esse trabalho. E detalhe, mais uma vez eu pontuaria, eu acho que toda a vida do casarão, a gente poderia escrever um livro sobre a cozinha do casarão. O casarão, a cozinha, era um dos lugares mais fantásticos. Ali a gente fazia a comida, ali a gente fazia o café e as coisas aconteciam ali. Né? Você falou dos experimentalismos. Eu tenho, por exemplo, uma memória muito interessante. Se eu não estou enganado, eu dei a ideia, mas alguém veio com um nome sofisticado. Que eu falei assim, eu lembro que eu sempre fui rato de sebo, e eu via aquela coleção maravilhosa, eu acho, da Abril, Teatro Cultural da Abril, que é umas capinhas vermelhas e tal, e falei assim, por que a gente não monta essas peças? Eu me lembro que, na ocasião, tinha algum discurso adstridente, assim, falando, não, mas isso aí é coisa clássica tal. Eu falei, mas qual que é o problema da gente montar isso aqui? Aí eu me lembro que eu acho que fui eu que pus na roda. Eu falei, cara, por que a gente não monta uns núcleos com um diretor e a gente escolhe essas peças que são ditas clássicas e apresenta cenas? Essa ideia tomou uma proporção grandona que veio com o nome de Happening. E aquilo ali tomou uma proporção tão grande que nós abrimos para o público. Então, eu tenho nitidamente, né? Tinha um grupo que fazia Shakespeare, inclusive tem gravado. A gente fez junto. Nossa, foi Shakespeare. Foi Shakespeare, porque eu me lembro que era uma edição portuguesa com português super casto. Eu lembro que tinha Eugênio O'Neill, etc e tal. E nesse bojo começou a aparecer, o Brecht, começou a aparecer um nome, Gabriel Garcia Marques, né? Eu me lembro que o Ivan já estava, porque o Ivan, assim, pelo menos a minha leitura, a chegada do Ivan no grupo, ela, digamos assim, ela faz uma reinvenção da ordem do intelectual. Porque o Ivan é um sujeito saído da Universidade de São Paulo, formado em letras, com uma carga de leitura completamente rica em comparação à nossa leitura ali, que era precária, né? E nesse bojo começa a surgir o nome de Gabriel Garcia Marques e um filme
que é o Peixe Grande. Então era Peixe Grande, Gabriel Garcia Marques e a porra do 100 Anos de Solidar. Aí começa uma máquina de leitura. Eu lembro que a Giovana era traficante a Giovana arrumava todos os livros de Gabriel Garcia Marques. Um sebo do lado do consultório. Exato. Aí a gente começando a discutir Gabriel Garcia Marques, que é o preparativo para Vesperais nas Janelas, que é esse universo de Macondo, né? E depois Marulho também, uma continuidade para Marulho. Exatamente. Eu me lembro que a gente ficou 2 anos ininterruptamente com a casa, né? E, salvo engano, nesse segundo ano desses 2 anos, começamos a levantar Vesperais nas Janelas. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque conseguimos estrear Vesperais nas Janelas com uma casa em cartaz. Então a gente fazia um sistema... Manteve em cartaz ao mesmo tempo. Era casa, acho que segunda, quinta e sexta, e sábado e domingo, Vesperais nas Janelas. Inclusive foi nessa ocasião em que nós tivemos uma experiência muito interessante, que é poder não somente viajar com a casa para Cerquilho, Porto Feliz, Boituva e, posteriormente, Cordesburgo. Né? Inclusive, a experiência de Cordesburgo ela é maravilhosa, porque quem vai em Cordesburgo tem a antiga Casa do Trem. Uma casa lindíssima, aquilo deve ter uns 100 anos, né? E essa casa pertencia ao Seu Barriga, né? Que era um senhor boêmio, né? Eu sei que era um senhor boêmio de Belo Horizonte dos anos 50, por quê? Inclusive, eu acho que o grupo deve ter gravado isso. A gente estava na loja do Brasinha e o Luiz Aranha, com aquela erudição de universidade pública, né? Aquela coisa. E esse senhor, o Seu Barriga, era um sujeito boêmio, era um cara que frequentou bordel nos anos 50 e tal. Ele tocava violão, aquela coisa maravilhosa. Eu nunca esqueci a cena, porque ele pega o violão, ele dá 3 acordes, eu falo, isso aí é Marcha dos Marinheiros. O homem, ele parou assim, ele abriu um sorrisão, falou, como que você conhece isso? Eu falei, eu gosto da Marcha dos Marinheiros. Fiquei muito amigo. Então o cara, ele cedeu para que a gente pudesse ter uma experiência muito interessante de devolver para o povo cordesburguense, para esse povo mineiro, aquilo que ele nos havia dado na forma de fratria e acolhimento. Inclusive, você falou que numa situação a gente apresentou várias vezes aqui em São Paulo, a gente cometeu esse equívoco, né, com um equívoco interessante, de apresentar 2 ou 3 vezes o espetáculo num dia. Isso era insano. Apresentar 2 vezes no mesmo dia, isso é a coisa mais cansativa, mas uma experiência, assim, ímpar, né? Eu pontuaria, por exemplo, dessa experiência nossa do Sertão, tinha a cena do Boi Marruá, né? Que era a cena da Detinha. E aí o que aconteceu? Era uma cena muito bonita que aparecia um corpo desnudo, né? Um corpo nu de touro. O Fernando tava assim, Né? E era eu que fazia a cena tal, e eu lembro que eu e o Rudy a gente tinha que adaptar, né? Ficou atrás de umas bananeiras que tinha morcego. Foi a primeira vez que eu vi um morcego na minha vida e eu achei aquilo belo porque trágico. Porque quando você olha um morcego, ele é uma figura assim melancólica, mas ao mesmo tempo tem uma beleza naquela tragicidade. E eu lembro que a aparição de um corpo nu, aquilo ali gerou a conversa na cidade. Falou, as donas de casa passavam e iam assistir a peça porque tinha um corpo nu. E como era coberto, ninguém conseguia identificar. Então ficou um mistério de quem é o corpo nu entre as mulheres. Então, uma coisa muito interessante. O corpo nu era o meu. O corpo nu era meu, né? Por acaso. Uma coisa que... eu acho que você está falando um pouco... que nessa época também, quando a gente começa a misturar toda essa literatura que pega um pouco Gabriel Garcia Marques, que a gente começa a construir o espetáculo, a gente começa uma modificação na estrutura do casarão, porque a gente queria modificar a forma de apresentação, as cores da apresentação, a gente começa a pensar, e a musicalidade, coisa que não tinha na casa, não sei se vocês lembram. A casa ela não tinha trilha musical, ela tinha 2 momentos, né, uma reza aqui, um sonzinho playback aqui, tocando aqui, não sei o quê. Mas o Vesperais ele já veio como um espetáculo mais musical. Quer dizer, que a gente começa... Quando a gente viaja para o sertão,
a gente vai com esse intuito de pesquisar coisas lá. É lá que surge Muitas músicas. músicas, Leandro e Janaína traziam muitas traziam bastante referências. coisa, né? O Leandro traz aquela música que ficou conhecida no Vesperais, Deitada no Jardim. Não sei, o nome era tão longo que eu não lembro. Deitado não sei o que no jardim, olhando, não sei mais. Mas era uma música que ficou até hoje. Então, assim, e aí tinha aquela música da Dona Ana, que a gente pegou no Morro da Garça, né? Que ela cantou pra gente, que era uma coisa do passado Das dela. bordadeiras, que a gente ouviu Das as bordadeiras bordadeiras. cantando. A Agripa, a Dona Agripa cantando. E uma coisa que tu falou, que é o Seu Barriga, né? Que tinha, também me falou que tinha uma música, não me lembro se era ele, mas ele tinha uma, acho que era ele sim. Ele tinha uma música que o pessoal de Belo Horizonte tinha gravado, não sei o quê, e que a música estava tocando no rádio. Uhum. Que aí eu falei para ele, a gente da cidade, né? Eu falei, mas Seu Barriga, você está tocando na cidade, o senhor sabia que o seu direito, a música é sua, né? Os caras botou o seu nome lá? Não, não botaram, botou o nome deles lá mesmo, né? Uhum. Aí, mas a música é sua, Seu Barriga, isso é direito autoral, o senhor tem direito. Não tem problema, quando eu ouvir, eu vou saber que é minha. Né? É bonito Era demais. nesse lugar da poesia que é isso que a gente buscava. Caralho, mano. É romântico demais, claro. Deu uma raiva do cara que montou, que fez a música dele, sem dar o crédito pra ele. Mas, ao mesmo tempo, você entendia que é um outro tempo, um outro lugar, né? E o Vesperais na Janela falava disso também. De um outro tempo, de um outro lugar, e chamava o coração do lugar. Essas né? singelezas que a gente buscava no sertão era muito valiosa pra gente, né? Sim, e aí isso virou dramaturgia pra gente em todos os sentidos, né? Então, quando a gente começa a pesquisa ali do Vesperais e começa a montar a dramaturgia do Vesperais e começa a encenar, quer dizer, começar a tentar levantar o espetáculo com milhões de coisas, porque eram muitas cenas, eram milhões de coisas, né? E aí, e com uma cor mais vibrante, porque eu lembro que a gente falava disso. Que era uma trupe de artistas maltrapilha, né? É, uma trupe de artistas, e que a gente falava muito, que tinha a ver com o lance Da chuva. Não, com o lance da gente trabalhar toda essa paleta de cores, que na nossa cabeça tinha a ver um pouco com esse universo imaginário que pra gente era mais colorido, do Gabriel Garcia Marques, Fantástico, do filme que tu falou, um peixe grande, aquela estética que trouxesse essa coisa fantástica, né, do realismo fantástico que a gente queria trazer. A gente fazia a metáfora da vida, né? Você lembra que era o personagem que você fazia, o corvo, aquela trajetória da menina, caminhada. né? De novo, aí o Marco tem razão, a gente estava falando da morte novamente, quer dizer, a gente que segue um caminho... Marulho, né? A gente vai falar da morte o tempo todo. É que o Marulho é uma coisa muito mais próxima da gente, né? Que tem a ver com a nossa vida interna ali. Mas eu acho que o Vesperais, ele caminhou um pouco para esse lugar. E o Vesperais na Janela foi um espetáculo que também foi um sucesso do Redemoinho. Eu acho que ele foi, talvez, eu não sei se... foi da mesma grandeza da casa, no sentido de respaldo do público, de crítica e tal, né? Então é um espetáculo que lotava muito, sempre lotava. Também tinha aquele problema bom, que era brigar por ingresso para assistir o Vesperais. Tem gente que não assistiu o Vesperais, por incrível que pareça. O espetáculo ficou 1 ano em cartaz ou mais, mas as pessoas tem gente que não conseguiu assistir, porque era limitado o número, cabia 50 pessoas, 60 pessoas no máximo, né? O Dado, que ele falou antes, né, era o nosso iluminador na época, né? E o Vesperais a gente construiu também com essa lógica de fazer a nossa iluminação ficou mais sofisticada do que na casa. Aí a gente construiu uma mesinha com disjuntor, analógico, né? Com dimmer. Analógico, óbvio, gente. Madeira. A gente botava... e a gente tinha uns canhãozinhos bem fraquinhos, que aquilo subia e descia, e era um pouco isso. E lembrando que a partir do que a gente fazia como estrutura técnica do espetáculo, tudo era feito manualmente, tudo era artesanal, tipo assim, a carrocinha a gente que fazia, a não sei o que a gente que fazia, tudo era a gente que fazia. O que a gente não fez, mas a gente desenhou, por exemplo, uma arquibancada de metal, coisa que para nós era uma puta novidade, né? Fizemos uma arquibancada num corredor que tinha no casarão, que era, na verdade, para fora do casarão, né? No pátio do casarão. Fizemos um corredor e fechamos o teto. Então a gente tinha uma espécie de... a gente não queria se repetir na encenação da casa. Exato. Vamos usar o casarão de modo diferente. Exato. Então você entrava por lá, vinha por aqui, seguia por ali. E esse pedaço parecia um pouco teatro-oficina, assim. Era uma linguiça, assim, um troço compridão, assim, né? Mas quando você passava no ladinho estreito, você via a mesinha de luz do Dado, que era um pedaço de madeira, um quadrado de madeira, assim.
né? Com todos as tomadinhas, com o plugzinho enfiado ali e embaixo o dimmerzinho. Então, né, aí ficava alguém operando ali, ó, subindo, descendo, subindo, descendo. É o Rafa. Então, acho que o Vesperais também, ele mostra também todo o nosso trabalho técnico, apurado também com uma delicadeza em cada detalhe dele, né, que eu acho que é o que chamava a atenção. Eu ouvi falar muito isso, né? E Vesperais na Janela vai ser um sucesso. Vocês fizeram parte disso, desse sucesso. Foi o Vesperais na Janela. E eu queria, para a gente estar encerrando o nosso tempo aqui, né? E eu queria, então, perguntar o que vocês estão fazendo hoje. Giovana, não sei mais. Eu queria te perguntar, Marcos, para a gente encerrar aqui, né, entendendo que essa trajetória, eu acho que também modificou um pouco a tua vida, não tem como não ter modificado, que modificou a nossa, né? A não ser que você fosse um mágico reborn, coisa que você não é, né? Então assim, ó, e aí? Foste para onde? O que tu anda fazendo? O que rolou? Eu depois? talvez pontuaria o que eu deixei de ser. De uma forma muito panorâmica, casualmente, eu começo na rua como mágico, aos 12 anos de idade. E durante 20 e poucos anos da minha vida, eu ganhei a vida ali fazendo espetáculos nas ruas do centro. Casualmente, de repente, eu estou num grupo de teatro. Essa minha primeira experiência ela dura por volta de 5 anos. E é o momento que eu saio e eu vou ter uma experiência muito nova para mim, que é não somente a experiência de poder fazer um curso superior, mas uma experiência de fazer um curso superior numa universidade pública. E, sobretudo, a experiência de lidar com coisas completamente estranhas em relação ao tempo presente. Porque eu fui, depois dessa 5 anos de Redemoinho, eu cheguei às portas da estreia de Marulho, só que ali já não era, a gente deixa de ser, as pessoas vão buscando outros caminhos. Então eu tive uma experiência de fazer letras e estudar especificamente letras clássicas, né? Acabei estudando grego antigo e latim. E de repente eu me torno um professor da educação básica. Para você ter uma ideia, a minha experiência como professor ela é tão estranha quanto todas as minhas outras experiências, porque durante 4 anos da minha vida eu ensino grego e latim para crianças de uma escola pública, numa escola chamada Amorim Lima, que é uma escola que fica nas imediações da Universidade de São Paulo. E dali, essa experiência ela terminou com 4 anos e eu fui ser professor na rede privada. Tempos depois, eu retorno para minha casa como estudante de filosofia. Então, ali eu tenho mais uma experiência ali, né? Eu acabei tendo uma experiência na USP, tanto em bacharel e licenciatura de letras clássicas, filosofia. E recentemente eu formalizei, eu institucionalizei uma investigação que, de certa maneira, eu venho fazendo antes, né? Então, no caso, recentemente eu consegui institucionalizar uma pesquisa no âmbito do mestrado, relacionado à mágica, né? Ou seja, há um recuo no passado, né? A ideia é eu tentar mostrar ali como que se dá essa formação do prestidigitador, que é uma figura completamente estranha. Então, minha vida hoje ela tem sido dividida entre ser professor, especificamente professor de gramática, redação e filosofia, e também como pesquisador. Eu pontuaria, para finalizar, justamente esse atravessamento da morte em toda essa trajetória. Eu pontuaria 2 coisas nas experiências mais intensas que eu tive no Redemoinho, porque depois eu retorno para o Redemoinho, casualmente em 2018, para fazer 7, né, também de uma situação completamente casual, né, que eu sugiro uma cena para que atores façam, mas ninguém tá conseguindo fazer aquela porra, eu vou e faço, aí a galera fala, puta, é isso, né? Então, mais uma vez, a casualidade. Mas eu pontuaria, para finalizar, a experiência da casa e do Vesperais, que é uma coisa muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista, que é uma suspensão do tempo.
tanto a casa quanto o Vesperais é uma experiência de estranhamento. Eu acho que quem teve a experiência de ver, né, esses dois espetáculos, você terminava o espetáculo embevecido. Sabe? Você fala, o que aconteceu? Como se você saísse de um transe. Ou seja, o tempo de agora ele é suspenso em contato direto com os mortos. E quando você tem a companhia dos mortos, você percebe aquilo que você deixou de ser. Então, me parece que essa experiência ela é permeada. Eu tenho lembranças muito interessantes, né? De trazer os nossos mortos com a gente, né? Mas, uma vez, essa companhia dos mortos não de maneira psicologizada, idiotizada, cristianizada, mas uma relação outra, de conversa com os mortos, que, paradoxalmente, aqueles que deixaram de existir nos indicam caminhos de possibilidade de existir. Então, hoje eu sou professor e pesquisador. E filósofo. Bom, continuo no Redemoinho. Fui descobrindo, durante o tempo, lacunas no próprio grupo. O grupo tinha uma deficiência na parte de produção, não tinha ninguém que pegava ali o trabalho prático de escrever, de fazer edital, né? E por conta das minhas outras formações, eu tenho uma certa facilidade nesse raciocínio lógico. Falei, bom, vou pegar isso daqui para aprender, para fazer. Eu também não sabia. Aí, enfim, fui aprender a fazer Lei Rouanet, PROAC CMS, editais, e meio que foquei nesse trabalho também dentro do grupo. Fui fazer uma pós-graduação em gestão cultural. Isso também abriu um leque de trabalhos para mim dentro da Secretaria de Cultura, como parecerista. Hoje já fiz várias comissões de editais, Fomento, Prêmios Zé Renato, PROAC Editais, Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, no interior, aqui na capital, né? Enfim, também. E continuo com o meu consultório. Reabri meu consultório, fiquei parada por 10 anos. Aí a situação aperta. Ganhava R$600 meu cachê no Redemoinho. A vida nua e crua bate na tua porta. Falei, vou ter que voltar a ser dentista. Aí reabro o meu consultório e hoje eu consigo conciliar as profissões de uma forma bastante tranquila. Eu acho que uma agrega na outra e tá tudo bem. E dá um desconto para os artistas pobres que podem ir lá no consultório dela e arrumar os dentes mais barato. E, gente, eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado, Giovana. Obrigado, Marquinho. Eu queria... Temos tempo ou não? Tá, vai lá. Depois eu termino, então. Eu queria, assim, porque o Grande Sertão, acho que ele é o fio condutor do Redemoinho. Eu queria ler o último parágrafo do Grande Sertão Veredas, porque ele encerra não somente o caleidoscópio de memórias difusas que o Riobaldo propõe, mas o caleidoscópio de memórias difusas que aconteceu aqui hoje, porque é o Grande Sertão. Diz assim: Cerro, o senhor vê, contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Pra velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O Rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece um pau grosso, em pé enorme. Amável senhor, me viu, ouviu, minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? O senhor é homem soberano, circunspecto, amigos somos. Nonada. O diabo não há. É o que eu digo, se for. Existe é o homem humano. Travessia. Senhoras e senhores, obrigado. Podcast do Redemoinho. Depois dessa, nada. Foi assim. Valeu.